Olá, irmãos, tudo bem? Chegamos na semana 8, na segunda-feira, e hoje o assunto vai ser imposição de mãos. Te convido aonde tu estiver, fechar os teus olhos, me acompanhar numa oração. Vamos pedir graça e revelação do Espírito Santo de Deus para estar ministrando esse conteúdo para quem nunca viu, para nós que já vimos e queremos uma renovação dessa palavra. Então vamos orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos conduza. Pai, eu te agradeço por este material, Senhor Jesus, que foi ministrado pelos irmãos, que foi elaborado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este ensino, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que vai dentro de nós, Senhor Jesus, renovando, Pai, nos movendo de acordo com a Tua palavra, Senhor Jesus. Para aqueles, Senhor Jesus, que estão vendo pela primeira vez esse material, Pai, que o Senhor possa estar trazendo revelação, Senhor Jesus, da Tua verdade, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pedimos que o Senhor esteja conosco, Senhor, durante essa ministração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, imposição de mãos. Vou seguir aqui o material, como disse, outro fundamento da fé, né, já vimos a fé em outros vídeos. Outro fundamento da fé para a vida dos discípulos é o da imposição de mãos, o fundamento que se refere especificamente ao serviço no reino de Deus, compartilhando a graça que recebemos de nosso Pai. E nós temos como definição deste fundamento de imposição de mãos o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, de modo bem simples, podemos definir este fundamento assim: impor as mãos é colocar a pessoa a quem ministramos sobre a graça de Deus. Faz parte do serviço de cada um dos discípulos a seus irmãos e até mesmo aos incrédulos. Quando Jesus estava com seus discípulos ou em meio às multidões, ele era o servo perfeito, ministrando a graça de Deus, curando, libertando, abençoando. E nós, que hoje somos o seu corpo, recebemos do Senhor a ordem de servir uns aos outros da mesma forma que ele fez. Em outras palavras, somos sacerdotes de Deus para ministrar a graça e o poder de Deus a todas as pessoas. Todos os discípulos são sacerdotes. Deste fundamento, aprendemos que todos na igreja são chamados à obra de Deus. Na grande comissão de Marcos, no capítulo 16, nos versos 15 e 16, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o texto de Marcos, no capítulo 16, os versos 15 e 16. O Senhor Jesus menciona a imposição de mãos. Diante de Deus, todos são seus ministros, sacerdotes, aqueles que trazem a presença de Deus aos homens. Apesar de haver diversas funções na igreja, todos devem estar realizando a obra de Deus. Não é para alguns trabalharem e outros ficarem apenas assistindo. Todos devem estar na obra. A palavra diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Texto de 1 Pedro 2, 5. Mais adiante, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9. Todos os discípulos estão na obra, não apenas uns poucos.
E entre os que fazem está o simples, mas poderoso ato de impor as mãos sobre as pessoas e assim colocá-las pela fé sobre a graça de Deus. Mas o que acontece quando impomos as mãos sobre as pessoas? Bom, nascidos de novo, inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo morando no espírito dos discípulos, estes comunicam a vida e o poder do Espírito Santo quando impõem as mãos sobre outras pessoas, sendo um ato profundamente espiritual. Espera-se que a pessoa que impõe as mãos tenha uma forte convicção de estar sob a autoridade de Deus e cheia de fé de que Deus está presente e agindo naquele momento. Também deve ficar completamente dependente do Espírito e sentindo-se responsável por seus atos diante de Deus. Quem impõe as mãos com a autoridade que foi delegada pelo Senhor representa o próprio Senhor. Que forte isso! Logo, ele só pode considerar santo o que Deus considera santo, só pode abençoar o que Deus abençoa. É o que Paulo disse a Timóteo no texto de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, que diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. É uma exortação de Paulo a Timóteo, e alertando sobre não ter comunhão ou cumplicidade com a situação de pecado que Deus não aprova. Nos evangelhos, encontramos Jesus e seus seguidores impondo as mãos e realizando milagres. Em Atos dos Apóstolos, se fala dos sinais e maravilhas realizados pela igreja, mediante a imposição de mãos. Então, o livro de Atos fala muito sobre o ID, né? E nesse ID vemos muitas referências de pessoas impondo as mãos, sendo cheias do Espírito Santo. Vamos ler aqui então alguns versículos que temos de referência. Então, Atos 8,17 diz o seguinte: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Já em Atos 19,6 diz: e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 28:8. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. É bom ressaltar que, embora o foco do livro de Atos seja a ação dos apóstolos e o crescimento da igreja por meio desse serviço, podemos ver outros irmãos fazendo o mesmo, como foi o caso de Ananias impondo as mãos sobre Paulo. Atos 19:17 diz: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A misericórdia do Senhor Jesus sobre a vida de Saulo, né? Assim, Deus quer fazer conosco, né? Então Deus também quer nos fazer enxergar, né? Assim como fez em Paulo. Então, buscando a revelação, temos algumas perguntas para ajudar a gente a fixar esse conteúdo, a fixar essa palavra de Deus, enraizar ela no nosso coração. Então a primeira pergunta diz: por que devemos impor as nossas mãos? Né? E como vimos ali em alguns versículos de Atos agora há pouco, e o próprio Senhor Jesus, aconteceram muitas curas, né, de enfermidades, libertações e muitos milagres durante a imposição de mãos do próprio Senhor Jesus, né?
Em Atos ali vimos muitos irmãos também sendo cheios do Espírito Santo quando outros irmãos impunham as mãos, né, sobre aqueles irmãos. Outra questão então, quem deve impor as mãos? Todos nós que somos discípulos somos chamados para servir a Deus, como vimos, né? Servimos na obra de Deus, abençoar os irmãos e, como vimos também, até os incrédulos. Mas devemos ter fé e consciência da autoridade delegada por Deus a nós. Então, todos nós que somos discípulos, que estamos guardando a nossa vida em retidão, consagrando ela para Deus diariamente, a gente pode impor as nossas mãos, mas devemos ter essa consciência, né, da autoridade que estamos recebendo de Deus e ter fé que Deus está ali naquele momento e está agindo. E a terceira pergunta fala justamente dessa condição, né? Como deve andar aquele que impõe as mãos representando o Senhor? Então, só pode achar, como vimos, né, só pode achar santo aquilo que Deus acha santo. Só pode abençoar aquilo que Deus abençoaria. Precisa estar andando em retidão, em santidade, né, para a gente estar impondo as nossas mãos e levando e dispensando a graça de Deus sobre outros irmãos, sobre outras pessoas, né. Deus convoca ali todos os seus discípulos a ir por todo mundo, fazer discípulos. Jesus praticou muito isso, de curar, de libertar as pessoas, né? Impunha as mãos e dispensava sobre eles o poder, a graça de Deus. Bom, então nesse primeiro dia, segunda-feira, seria isso. Espero que Deus abençoe a tua vida, que esse conteúdo possa ter te abençoado de alguma forma. Fique com Deus, Deus te abençoe. Amém.